A aula de hoje vai tratar da lei de Coulomb e vocês podem olhar no livro nas páginas 16 a 20 do volume 10. Então, é uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física, uma aula teórica com exemplos. Bom, a lei de Coulomb, ela serve para descrever a força elétrica. Então, a gente vai estudar hoje, né, como é a força que existe entre objetos eletrizados, ou seja, objetos que possuem carga elétrica. Lembrando um pouquinho do que é força, né, para depois a gente poder aplicar esse conceito para a força elétrica. Então, força, primeira coisa, é uma grandeza vetorial. Todas as vezes que a gente falar de força, a gente vai falar da intensidade, né, que é o valor mesmo da força, direção e sentido. E outra coisa importante para a gente sempre lembrar quando fala de força é que a força ela surge da interação entre dois corpos. Então não existe um corpo sozinho com uma força ali. Sempre que existe uma força é porque são dois corpos interagindo. E dessa interação a gente pode ter uma aceleração, né? Um corpo fazendo o outro acelerar. A gente pode ter um corpo deformando o outro, ou a gente pode ter um corpo equilibrando o outro, né? Corpos em equilíbrio. Dessas três coisas, o que a gente vai observar mais aqui no nosso estudo de força elétrica é a aceleração e o equilíbrio. Então, lembrando de novo, né, a gente falou já isso na nossa primeira aula de eletricidade, a pessoa que descobriu que existiam dois tipos de situação para força elétrica foi o Charles Diffie, e ele descobriu que podia existir tanto atração elétrica quanto repulsão elétrica, e ele atribuiu, né, essas duas possibilidades ao que ele achava que eram diferentes fluidos elétricos. Então, ele achava que existiam alguns materiais que possuíam um tipo de fluido chamado vítreo, outro que seria resinoso, e se fossem substâncias do mesmo tipo, a gente observaria uma repulsão entre os objetos, e se fossem substâncias ou fluidos de tipos diferentes, uma atração. Então, ele observou, né, que existia atração e repulsão e tinha essa hipótese, né, para poder explicar por que isso acontecia. Depois nós vimos, né, que essa ideia foi mudando. Eu coloquei aqui uma imagem com vários cientistas do século XVIII que foram cada um dando a sua contribuição aí para o estudo da eletricidade. Nós falamos do Benjamin Franklin também naquela outra aula, e na aula de hoje nós vamos falar mais do que Charles Coulomb e Joseph Priestley fizeram. Bom, o que eles fizeram então? O Joseph Priestley, que era inglês, escreveu um livro em 1770, no qual ele dizia que achava que a força elétrica, né, devia, né, ser muito parecida com a força gravitacional. Então, ele sugeriu isso no livro, mas não chegou a comprovar, né, não só deu a ideia ali. Quem foi fazer experimentos e verificar se era verdade foi o Charles Coulomb, que era francês, e ele realmente comprovou que o comportamento da força elétrica era muito semelhante ao comportamento da força gravitacional, né, que Newton já tinha deduzido. E aí ele também conseguiu já estabelecer uma fórmula, né, uma expressão matemática que representava esse comportamento. Então, após vários experimentos que ele fez, o que ele observou é que essa força elétrica era diretamente proporcional ao valor das cargas. Então, quando a gente vê ali na fórmula aquele Q1 e Q2 com módulo, é porque ele está dizendo que o valor das cargas é que era importante. Também era inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado. E essa proporcionalidade, então, ele descobriu o valor, né, que era de 9 vezes 10 elevado à nona, para quando se tratava do vácuo,
né? Para outros meios, o valor daí já vai mudar. E esse valor de 9 vezes 10 a nona é para unidades do sistema internacional. Então, lembrando que no sistema internacional, força, a gente vai utilizar os newtons. Carga elétrica, a unidade de medida é o coulomb. E a distância em metros. Como nós vimos, né, tanto a força gravitacional quanto a força elétrica são leis que dependem do inverso do quadrado da distância. Esse tipo de lei é só chamada assim já normalmente, né, como lei do inverso do quadrado. Então aqui tem uma brincadeira, né, como se o Coulomb tivesse colado do Newton, porque realmente a expressão é muito parecida. No caso da força gravitacional, a gente multiplica as massas, né? Aqui a gente vai multiplicar o valor das cargas. Tem uma constante gravitacional e uma constante elétrica, que o valor é totalmente diferente, mas também ambas, né, são proporcionais ao inverso do quadrado da distância. Uma outra propriedade que nós também observamos esse comportamento, não faz muito tempo, foi a intensidade da onda sonora, né? O som também vai tendo a sua intensidade diminuída dessa mesma forma, né? Proporcional ao inverso do quadrado da distância. Só para a gente entender um pouquinho melhor esse comportamento, eu coloquei aqui um exemplo que seria a espessura da tinta à medida em que a gente vai apertando, né? Se fosse uma latinha de tinta, então a gente pode colocar aqui, né? Que se a gente tivesse com essa tinta chegando numa distância de uma unidade, a gente teria aquela areazinha, né? Pequenininha ali primeiro. Então a gente teria uma certa espessura de tinta distribuída nessa área. À medida em que a gente vai fazendo a distância aumentar, essa área de influência aí também aumenta, né? Então, aquela mesma quantidade de tinta agora já teria que se esparramar nessa área maior e ficaria com uma espessura menor, então. E aí, o tanto que essa espessura vai diminuindo, né, é proporcional, como vocês podem ver, ao inverso da distância, mas a distância ao quadrado. Então, porque vejam só, quando eu dobro a distância, essa área fica quadruplicada. Então, toda aquela tinta agora vai ter que se distribuir nessa área que é 4 vezes maior e vai ficar com uma espessura 4 vezes menor. E se eu triplicar a distância, essa área vai ficar 9 vezes maior. A espessura, então, da tinta vai ter que se distribuir nessa área 9 vezes maior e vai ficar, então, uma espessura 9 vezes menor. Então, a espessura também, a gente poderia dizer que também obedece a essa lei que é do inverso do quadrado da distância, né? Então, o comportamento da força elétrica tem essa mesma lógica, né? Quanto mais distante, menos intensa é a força, né? Como que é essa proporcionalidade? Com o inverso do quadrado da distância. Se eu tiver 3 vezes a distância inicial, eu vou ter 9 vezes menos força, menos intensidade de força naquela posição. Se a gente fosse fazer um gráfico para representar a força elétrica, a gente teria esse tipo de curva, né? Que se chama hipérbole quadrática. A gente observa então que para distâncias pequenas nós temos uma força grande, né? Quando a gente duplica a distância, a força cai 1/4, né? E assim vai indo. Bom, muitas vezes a gente vai ter várias forças elétricas atuando ao mesmo tempo em um corpo. E aí, para a gente poder calcular a força total, a gente vai precisar fazer a soma das forças elétricas. Como a força é um vetor, essa vai ser uma soma vetorial. Então, a gente vai precisar lembrar que soma vetorial, a gente precisa sempre levar em conta a direção e o sentido das forças, né? Então, no primeiro caso ali em cima, eu tenho uma força verde e uma força preta, ambas para a direita, né? Horizontais e para a direita.
A soma desses dois vetores vai ser essa força que eu representei de vermelho, né? Que aí realmente, se as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta eu fazer a soma mesmo, algébrica das duas, para eu saber o total de força resultante. Se por acaso fosse a força preta para um lado, a força verde para o outro lado, né, fossem forças opostas, aí eu teria que fazer uma menos a outra para poder chegar no valor da resultante. O segundo caso que é mostrado ali é com forças que formam um ângulo de 90 graus, né, forças perpendiculares. Então, a gente observa ali que a gente pode utilizar a lei de Pitágoras, né, para poder descobrir o valor da resultante, que seria ali, né, formando um triângulo, essa seria a nosso lado maior ali, né, do triângulo retângulo, e aí a gente poderia utilizar, então, a lei de Pitágoras. Se não for ângulo de 90 graus, for um outro ângulo, aí Pitágoras já não dá certo, a gente vai ter que utilizar a lei dos cossenos, que é essa que está colocada aí embaixo. Então, a lei dos cossenos é a mais geral, ela serve para qualquer um dos casos, né? Só que normalmente, quando é 90 graus, a gente já usa o Pitágoras direto, e quando as forças têm mesma direção, a gente já pode também somar ou subtrair, dependendo aí, né? Se estiverem as duas para o mesmo lado ou se forem opostas. Bom, então vamos fazer um exemplo. Então vamos imaginar que a gente tem três objetos, dois deles positivos, um negativo, as cargas dadas aqui ao lado, né? 1 microcoulomb, 2 microcoulombs e menos 3 microcoulombs. Lembrando que esse micro significa 1 milionésimo, micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. E também na figura estão indicadas as distâncias, o A e o B estão mais próximos, né, com 1 centímetro de distância, o B e o C já com distância de 3 centímetros entre eles. Aí a gente vai observando que, se eles têm cargas elétricas, vai haver uma interação elétrica entre eles. Eu representei aí com essas setinhas coloridas essas forças que vão existir entre o A e o B, entre o B e o C e entre o A e o C também. Então vamos observando que, como o A e o B têm o mesmo sinal, a força que vai existir entre eles é uma força de repulsão. Então, eu representei ali de vermelho o A empurrando o B e o B empurrando o A. Já entre o B e o C, que tem sinais opostos, a força que existe entre eles é uma força de atração. Então, vai lá o C puxando o B e o B puxando o C. Já entre o A e o C, que também são sinais opostos, a gente vai ter força de atração também, uma força um pouco mais fraca, né? Uma vez que eles estão um pouco mais distantes, mas tem ali também, né, indicado a força que o C puxa o A e a força que o A puxa o C também. Então, né, toda vez que nós formos fazer exercícios para representar e calcular a força resultante, a gente precisa inicialmente fazer esse desenho de quem está puxando quem está empurrando quem. E aqui no nosso exemplo, é pedido que a gente calcule a força elétrica resultante no objeto B. E aí, uma vez que a gente faz esse esquema, fica muito fácil da gente ver que o B tem duas forças agindo nele, e nesse caso aqui, né, as duas forças são para a direita. Bom, aí se a gente quer descobrir a força resultante no B, se as duas forças têm mesma direção e são para a direita, basta somar as duas, né? Então, a gente precisa calcular qual é a força que o A empurra o B, calcular qual é a força que o C puxa o B, e depois que calcular, vai somar as duas para poder descobrir a força total aí atuando sobre o corpo B. Para poder calcular essas duas forças, nós vamos usar então a lei de Coulomb, né? Vamos pegar o K, que é o valor que já foi dado ali, 9 vezes 10 elevado à nona, multiplicar pelo valor das cargas
e dividir pela distância entre elas ao quadrado. Então, vamos lá. Para calcular a força vermelha, a gente vai colocando 9 vezes 10 a nona, que é o K. A carga A é 1 vezes 10 a menos 6 coulombs e a carga B 2 vezes 10 a menos 6. A distância a gente precisa deixar em metros. 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Então, a gente vai colocar isso daí entre parênteses e elevar ao quadrado. Na parte de cima da fração, a gente vai multiplicar os números que não são potência de 10 normalmente. 9 vezes 1, 9, vezes 2 dá 18. As potências, a gente vai manter a base e somar os expoentes. Então, mantém ali a base 10, vai somar 9 menos 6 menos 6. Isso aí vai dar menos 3, então vai ficar 10 elevado a menos 3. Embaixo, a gente vai fazer 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 4. Por fim, a gente vai precisar fazer agora, né? Deixa lá o 18, que a gente já tinha calculado, mantém a base 10 e vamos fazer essa divisão aí das potências. Então, quando a gente faz divisão de potências, a gente vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos o menos 4. Isso vai ficar 10 elevado a mais 1, que é a mesma coisa que 10. Então, vai ficar 18 vezes 10, que dá 180. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para a força verde, né? Colocar o valor do K, o valor da carga do B, que é 2 vezes 10 a menos 6, a carga do C, que é 3 vezes 10 a menos 6, lembrando que é módulo, né? A gente não vai colocar aquele sinal de menos lá. A distância entre o C e o B é de 3 centímetros, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado, e a mesma coisa. Multiplica 9 vezes 2 vezes 3, vai dar 54. O 10, a gente vai manter a base, somar os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 3. Na parte de baixo, 3 ao quadrado é 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Fazendo a divisão, né? 54 dividido por 9 é 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vezes 6 é 60. Então, agora já calculamos a força vermelha e a força verde, né? Aí vamos somar, somando onde tem uma resultante ali atuando no corpo B, igual a 240 newtons.